A leitura de hoje é Olhai, do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel. Olhai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes, referimos-nos ao orai e vigiai, sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos, imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. O imperativo colocado por Marcos, ao princípio da recomendação de Jesus, é de valor inestimável à perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se, defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas, são portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Detende-vos na apreciação do dia. Seus campos, constituídos de horas e minutos, são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Perfeito. Eu vou fazer a prece também. Senhor Jesus, irmãos, espíritos amigos desta casa, muito obrigada por nos acompanhar nesse aprendizado de hoje. E nós pedimos que tudo que nós aprendamos aqui seja levado para casa e que nós nos mantenhamos vigilantes, como foi esse ensinamento de Jesus, sempre, para tudo que está à nossa volta, e que nós consigamos seguir nos passos do Senhor da melhor maneira possível, como Ele nos ensinou. Que assim seja. Meus irmãos, boa noite. Quase que não chegava. Os sinais não são cronometrados, não são assim harmoniosos. Você sai de um, fecha outro, sai de um, fecha outro. Então, boa noite, que muitas bênçãos possam nos envolver, que Maria Santíssima possa nos envolver com seu manto de amor. Pedimos também o auxílio, a intuição, o amparo da benfeitora Joana de Ângeles. Nós vamos trabalhar um texto que foi escrito, foi psicografado por Joana de Ângeles há aproximadamente há 1 ano. O título do texto, psicografado por Divaldo Franco, no Centro Espírita Caminho da Redenção, lá em Salvador. O título do texto é A Vivência Saudável. Então, já pelo título, a gente percebe que a benfeitora, ela nos convoca a esse vigiar e orar, porque que Emmanuel também explicou nessa mensagem fantástica. O nome dessa mensagem é Olhai. E na acepção do Cristo, não é orar e vigiar como a gente inverteu. É vigiar, é olhar. É assumir uma posição, uma postura de sentinela.
para discernir e orar para elucidar, para esclarecer, para receber inspiração. Então, a benfeitora, ela está preocupada com a nossa atitude existencial. Como nos portamos, como nos relacionamos, como nos conduzimos aqui na Terra, encarnados. E também os desencarnados. Porque aquelas criaturas, irmãs nossas, que já deixaram as vestes corpóreas, não são diferentes por causa disso. O corpo nos limita, nos tangencia. Nós ficamos circunstanciados pela matéria, sofremos consequências dessa circunstância. Sentimos fome, sentimos medo, sentimos frio. A fragilidade de estar encarnado limita o espírito, mas nos coloca em condição acelerada de aprendizagem, de evolução. As conclusões iluminadas e as atitudes iluminadas no sumo bem, tomadas pelo ser encarnado, quando ele está encarnado, demonstra que de fato ele evoluiu. Exatamente porque ele suplanta a circunstância. Ele olha, como Emmanuel tanto explicou nessa mensagem, ele olha para além da circunstância. Então, há grande mérito para a criatura que toma decisões no código existencial, iluminadas pelo Evangelho de Jesus, que é, a gente sempre está falando, o Evangelho de Jesus não pertence a nenhuma igreja, não pertence ao centro espírita, não pertence nem a Jesus, porque o Evangelho que o Senhor expressou, revelou, é do Pai, é da divindade. Então, essa ética, essa postura existencial que Jesus revela, elucida no seu Evangelho, é preciso que nós implementemos a nossa vivência. Então, Joana diz, a vivência é saudável, e ela está preocupada com o padrão de sentimento e o padrão de pensamento que nós cultivamos. Porque o padrão psíquico que nós cultivamos é resultado do padrão de sentimento. E sentimento é diferente de emoção. Conversava ontem com uma companheira lá do Peixotinho sobre essa diferença. Ela disse para mim, Nani, eu sei que eu não devo sentir raiva. Mas é inevitável, eu sinto raiva. Mas por que você não pode sentir raiva? Você está encarnada. A raiva é uma emoção. Ela chega, ela lhe toma e faz parte do instinto de conservação. Agora, se você acolhe essa raiva e cultiva essa raiva, aí ela vira um sentimento. E aí é que está o problema. Nós ainda não evoluímos à semelhança do Mahatma Gandhi, que sequer se enraivecia. Que sequer tinha a emoção. Quiçá o sentimento. Ele nem se emocionava de raiva, de espanto, como a gente ainda fica. Nós ainda estamos num percurso existencial. Nós estamos aprendendo. O bonito, minha irmã, disse para ela ontem, no estudo, antes da nossa reunião mediúnica. O bonito é que você já percebe que está com raiva. E já começa a raciocinar em cima da emoção. Já começa a buscar transformar essa emoção. E isso é que é interessante aqui para a gente. Nós não vamos vir para a casa espírita para colocar uma auréola e agora eu sou espírita, eu sou o iluminado do planeta Terra. Isso não existe. Eu sou um aprendiz. Eu sou alguém que está em processo. Mas como espírita, eu tenho a oportunidade de compreender de forma mais acendrada quem eu sou. Qual é a minha real condição, sem ilusões. Eu sei que sou um espírito imortal.
que já vivi várias reencarnações, várias vidas. Já caí, já levantei, já caí de novo, já me equivoquei, já odiei, já feri, já fui amado, já fiz tanta coisa. E eu sou a soma dessas experiências. Eu sou um construto do meu percurso, que ainda não se completou, que ainda está num vir a ser. Então, cada criatura está num momento que lhe cabe e passa por experiências conforme as suas necessidades. Daí a casa espírita não é um lugar que a gente bote uma máscara e comece a assumir comportamentos padronizados. Entendeu, Francisco? Você tem que ser quem você é. Quem você é, só que decidido a ser melhor. Essa é a diferença. O espírita, ele decide ser melhor. Mas isso leva tempo. Divaldo Franco, que Joana de Ângeles levou mais de 10 anos para dizer que ela era Joana de Ângeles. Ela se apresentava para ele como um espírito protetor, um espírito amigo. Mas, senhora, como é seu nome? Eu sou só um espírito muito amigo seu. Passado mais de 10 anos, ele disse, mas minha senhora, me diga seu nome. Todo mundo sabe o nome do seu guia. Só eu que não sei. Aí ela riu e disse, chame-me Joana. Só Joana com aquele jeito dele. Joana é um nome simples. Eu achava que meu guia tinha um outro nome. Porque a gente tem a história de guia, né? E aí ela disse, Joana de Ângeles. Aí ela narrou para ele que na sua última reencarnação, ela tinha sido uma abadesa num convento, né, num mosteiro lá de Salvador, que defendendo as monjas e as jovens que eram enclausuradas ali pelos pais naquela época, ela se colocou de braços abertos quando a soldadez caía, invadiu o convento e disse, só passam por aqui sobre o meu peito, feriu o meu peito. Ela diz uma frase assim, e o soldado não se fez de rogado, enfiou a baioneta no peito dela. Então ela é uma mártir do processo de independência do Brasil. Sou Joana Angélica. Chamo Juana porque antes ela foi Juana Inês de la Cruz. Foi a maior poetisa do México. Você vai no México, você encontra lá o museu. É Joana de Ângeles. E Divaldo diz que ela aparece para ele, o rosto é de Juana Inês, no México. Essa encarnação que ela teve no México. Mas Joana, antes de ser Juana Inês de la Cruz, foi Clara de Assis. É o mesmo espírito. E antes de ser Clara de Assis, o mesmo espírito que estava, aquela mulher, Patrícia Romana, que estava ao lado de Maria e de Maria de Madalena, na hora do Calvário. Joana de Cusa, que era a esposa do intendente Cusa, que era uma espécie de procurador naquela época. Então, nós estamos falando vamos ler e estudar um texto escrito por um espírito que se decidiu cristão há mais de 2000 anos. E que vive o Evangelho de forma decidida há mais de 2000 anos, bastando apenas que nós lembremos quem foi Clara de Assis. Então, Joana de Ângeles é muito importante para a gente. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando ela desencarna como Joana Angélica, ela é convidada para assumir aquele grupo do Espírito Verdade. O que é o Espírito Verdade? O Espírito Verdade não é Jesus, não. Primeira vez quando eu lia, eu dizia, isso é Jesus. O Espírito Verdade é Jesus. O Espírito Verdade é aquela pleiade de espíritos que se congregou no momento da codificação. O planejamento de Jesus para que a terceira revelação chegasse à Terra. Kardec, ele não criou o Espiritismo.
Estou falando um pouco de Kardec e de Joana e agora da codificação, porque esse é o mês de Kardec. Então, Kardec ele não criou o espiritismo. Ele é um codificador. Ele veio com uma tarefa. Ele era o bom senso encarnado, era extremamente racional. Precisava ser uma pessoa assim. E porque ele era assim, foi determinado que ele organizasse, codificasse os ensinamentos espíritas. Mas se ele não conseguisse, porque reencarnado, nós esquecemos, não é? Nós mergulhamos na carne, passamos por um processo de esquecimento. Se ele não conseguisse, havia outros espíritos que iriam cumprir a missão, como Gabriel Delany, como Leon Denis, contemporâneos de Kardec, porque era para a doutrina espírita ser codificada naquele momento, era uma determinação do Cristo de Deus. Mas Kardec se deu muito bem. Nós louvamos ao Senhor Kardec, ao professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, discípulo de Pestalozzi. E Joana de Ângeles, espírito, foi convidada para ajudar nesse momento. Ela já tinha desencarnado como Joana Angélica. E o trabalho dela, naquele momento, era assessorar médiuns. E existem 2 mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo escrita por ela. Ela assina um espírito protetor. A mensagem A Paciência, alguém já leu aqui? É de Joana. E uma outra mensagem falando sobre a caridade. Você, lá naquela parte que fala sobre a necessidade da caridade, você vai encontrar uma mensagem de um espírito protetor, foi dela. Então, foi escrita por ela. Então, ela disse para Divaldo, ela perguntou, mas por que a senhora demorou tanto tempo para dizer quem era? Porque você não tinha maturidade. Você não estava pronto. E aí, Divaldo conclui, no processo dele de crescimento, que a gente leva, assim, uns 10 anos para ser espírita, no mínimo. Que dizer que é espírita e vir para a casa espírita ainda não é ser espírita. Muitas vezes até trabalhar na casa espírita não quer dizer ser espírita ainda. Ser espírita é implementar a toda disciplina o evangelho dentro do nosso coração. É isso. É quando alguém te ofender, perdoar, foi o que Jesus disse, 70 vezes 7 vezes. Ser espírita é dar a outra face. É o que mais que o Senhor disse? Pediram tua capa? Dá a túnica também. É tanta coisa ser espírita que a gente só vai entendendo quando a gente vai vivendo de forma decidida. Então, nesse texto, a benfeitora está preocupada com o nosso processo de viver. Aqui na Terra, nossas relações. O que nós sentimos e, consequentemente, o que nós pensamos. Não estou conseguindo, não. Juro que eu estou tentando. Tem que deixar a coisa assim, sabe, no gatilho. Porque a pessoa loura pode complicar as coisas. Obrigada, Jorginho. Então, ela diz, sem qualquer dúvida, o pensamento exerce poderosa e essencial contribuição para a existência humana. Ele, dínamo gerador de energias diversificadas, que se encarregam de manter a maquinaria celular em movimentação. Então, o nosso psiquismo, a nossa mente, é uma usina. Ela é um dínamo gerador de forças. O nosso psiquismo assemelha-se a uma rádio, a um centro difusor e captador. Então, nós emitimos ondas mentais. Os nossos pensamentos, nós aprendemos, está no Livro dos Espíritos, nós aprendemos que os nossos pensamentos, eles se realizam. Eles influenciam. Então,
o que eu sinto, o sentimento que eu cultivo, o padrão afetivo que eu cultivo, vai determinar a minha onda psíquica, as ideias que eu cultivo. E vai determinar quem sou eu, com quem eu me relaciono, quais são as minhas companhias espirituais, encarnadas e desencarnadas, porque vai haver um processo de irradiação de ondas mentais. O pensamento, ele se concretiza no mundo espiritual, ele é concreto. Nós somos espíritos. Os espíritos não estão ali, além, alhures, não, eles estão aqui. Na primeira parte do Livro dos Médiuns, o Senhor Kardec diz que os espíritos estão tão próximos que eles como que se acotovelam. Aquilo que se acotovela que é muito que está perto. E eu sou um espírito também encarnado. Então, minha mente, ela se interconecta. E muitas vezes, o que eu acho que sou eu que estou pensando, não é. Eu estou captando ondas mentais. Como isso é possível? Pela lei da afinidade. Sintonia, afinidade, desculpe, antes a afinidade, que vai resultar na sintonia. Então, Joana começa explicando que o pensamento, ele gera energias diversificadas que se encarregam de manter a maquinaria celular em movimentação. Isso quer dizer que se eu tenho pensamentos saudáveis, pensamentos de fé, de esperança, pensamentos de amor, os meus pensamentos, eles vão irradiar as células do meu corpo perispiritual. E o perispírito, que é o modelo organizador biológico, vai irradiar nas células do corpo físico. Daí porque as pessoas otimistas, as pessoas que sorriem, as pessoas que amam, que se desapegam, que aprenderam a dizer tem nada não. Você quer ver uma pessoa que está evoluindo, ela tem nada não, deixa para lá. É aquela pessoa que se preocupa com o que é essencial. E não amarra o jegue dela, onde não deve, nem se preocupa com o que não tem nenhuma importância para um espírito. Conversava com um irmão nosso desencarnado há pouco tempo. Eu estava muito triste, porque ao desencarnar, ele descobre que o acidente automobilístico que provocou o seu desencarne foi promovido pelos seus parentes. Ele, em uma fazenda, muitas terras, e esses irmãos dele planejaram, em ele desencarnando, controlar a viúva e os filhos. E ele tinha desencarnado já há algum tempo, estava chocado com o que ele descobriu. Foram os irmãos dele. Ele não era mau, ele era uma pessoa como a gente, trabalhava normal ali. E aí ele estava muito perturbado. Eu conversei com ele, eu disse assim, qual a sua maior preocupação? Se eu quero só, meu Deus, saber o que é que vai acontecer com eles. Porque eles tiveram coragem de fazer isso comigo. Como eles vão sofrer? Ele dizia, mas você está muito preocupado, estou com minha esposa, as coisas que eu deixei, eu trabalhei tanto, meus filhos. Falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos confiar na divindade, vamos orar, procure se desapegar. Mas quem vai resolver as coisas? Olha a preocupação, a ideia fixada, impedindo que ele fosse para outro local onde ele pudesse se recuperar. Ele estava ali pelos arredores da fazenda, porque ele não ouvia ninguém. Os espíritos benfeitores chegavam, mas ele estava numa monoideia, ele estava fixado. E conversamos com ele para que ele mudasse essa atitude mental, que ele modificasse o sentimento, que não era de ódio, mas era de indignação.
Ele não estava odiando os irmãos, ele estava indignado. Uma justa indignação, mas esse sentimento de indignação estava obliterando o psiquismo dele. Então ele não percebia os amigos espirituais que estavam querendo conduzi-lo para que ele fosse acolhido em outro local. Então a gente conversou com ele, se desapegue. Qual a importância disso? Dessas terras, dessas coisas todas. Aí ele parou. É um espírito nobre, viu? Porque quando eu falei isso, ele parou e disse assim, não tem nenhuma importância. Porque esse construto já estava dentro dele. Eu disse, você quer ver seu pai? O pai dele estava lá. Meu pai já morreu também. Eu quero muito ver meu pai. Então, você prefere ficar lá ou quer ir com seu pai? Eu quero ir com meu pai. Aí o pai veio, eles se abraçaram. É sempre muito bonito isso. E avô, viu? Você está cuidando bem do seu avô, da sua avó? É assim de avô e de vó acolhendo as criaturas quando desencarnam. Mas Joana fala da importância de mudarmos o padrão mental. Porque ela argumenta em seu texto que o pensamento são, equilibrado, resulta em equilíbrio psicofísico. O pensamento harmonizado resulta em saúde mental e em saúde física. O corpo poderá adoecer, porque o corpo adoece normalmente. Você usa o corpo, mas não é uma doença que você provocou com o seu padrão psíquico, com as emoções que você cultiva, os sentimentos que você acolhe. São doenças que fazem parte do processo de viver, por exemplo. Você lê muito, usa muito os seus olhos, você vai desenvolver o cansaço da vista, não é? Mas vamos ver o que é que ela diz. Pensamento e equilíbrio psicofísico. A dualidade mente e corpo é indissociável. E não existe essa separação. Se você é um encarnado, tudo está extremamente interconectado. A medicina meramente anatômica, ela deixa a desejar. Porque ela não entra na causa das coisas. Muitas vezes ela aprende e desenvolve tecnologias para tratar consequências. Mas à medida que este século que nós já estamos vivendo, ele fosse desdobrando, já estão encarnando vários espíritos que vão revolucionar a medicina dentro dessa dimensão espiritual. Que vão entender e encontrar o corpo perispiritual. Porque o que envolve o espírito, o senhor Kardec chama de perispírito. Assim como biologicamente, o perisperma da planta. Então, o perispírito envolve o espírito. E ele é um modelo biológico, organizador do corpo físico. Ele é um molde. Ele é a nossa memória RAM, o perispírito. Nele fica tudo armazenado. Tudo que você fez está ali. O que você fez de bom e o que você fez de ruim está ali. Marcado no seu perispírito. Então, se você, num processo de traição, mandou matar emboscada uma criatura, por exemplo, para lhe usurpar os haveres, os recursos de dinheiro que a pessoa tinha. O que você fez, mesmo que a justiça da terra não tenha alcançado, está na sua memória espiritual. Aquela marca que você fez ferir no corpo físico do seu irmão por ganância, está registrada em você. E resultará em doenças, em desordens, pela lei de causa e de efeito. Joana de Anjos refere como marcas morais. São as marcas
do nosso perispírito resultante da nossa conduta e do nosso padrão de pensamento. Isso quer dizer que a dimensão da reflexão, tá péssimo, tá? Daquela cena do evangelho da mulher que adulterou, é muito mais profunda do que um mero adultério. Porque o maior adultério que a criatura faz é contra sua essência divina. Quando nós nos equivocamos, nós maculamos a essência. Nos ferimos. Então é por isso que Joana diz que é impossível separar a mente de corpo. Está tudo interconectado. Isso do encarnado. Enquanto o ser se movimenta na vilegiatura carnal. A irradiação da mente, que exterioriza o espírito, no seu estágio de evolução, é sempre recebida, olha só, o que você irradia na sua mente é recebido pelos órgãos do seu corpo físico, de acordo com a sua qualidade, o seu tônus vibratório, responsável pela manutenção da ordem ou do desequilíbrio de cada unidade celular. Daí porque os nossos irmãos orientais, eles ensinam há muito tempo a necessidade de cultivarmos a prática da meditação. Meditar. Para higienizar o pensamento. Entrar em harmonia. E Joana de Ângeles fala que essa instabilidade psíquica nossa, esse padrão mórbido de pensar, pode formar tumores, câncer, pode levar à inarmonia imunológica. A criatura que cultiva um padrão de ansiedade, uma ansiedade extrema, uma impaciência extrema, ela baixa a imunidade dela. Estou sempre gripado, não sei porque eu sempre gripo. O que é que você anda pensando? Como é que você anda, o padrão de pensamento que você cultiva? As criaturas irritadiças desenvolvem afecções na pele. Tudo está interconectado. O rancor, o ódio, a mágoa cultivada, carregada como uma mala, câncer, tumores, desagrega as células. Perdoar é se curar, é se libertar, é se sanear. Aquele outro que te feriu, ele vai ficar um pouquinho mais tranquilo porque você perdoou, mas ele vai ter que se reajustar perante a lei. Porque é a lei. Pagarás ceitil por ceitil. Se desalinhou, tem que alinhar. Se equivocou, tem que arrumar. Porque a ética, a lei, ela não está num tomo, num livro, numa prateleira. A lei, ela não pertence a nenhuma religião. A lei está aqui no teu coração, Solange? No teu também? A lei está dentro do coração do ser. Na questão 621 e desdobramentos, o senhor Kardec faz perguntas importantíssimas, esclarecedoras, e uma delas é, todas as questões são, mas essa é fantástica. Onde está inscrita a lei de Deus? Na consciência. E se a lei de Deus está na minha consciência, quando eu me conduzo de forma a desrespeitar esse código, eu estou maculando a mim mesmo. Exato. Então, Joana de Ângeles diz que as instabilidades ondas mentais proporcionam o desgaste da energia vitalizadora. Então, ao acordar, devemos buscar um cantinho, Chico, para orar. Um minutinho que seja, que a gente possa, aqui nesse bairro de Boa Viagem,
olhar esse jardim de mar que a gente tem. Eu digo que é um jardim toda a vida. Um minutinho olhando, agradecendo ao Senhor a oportunidade da vida, rogando ao Senhor que abençoe o dia que começa. Você recebe nesse momento, você interconecta com o alto. Se você pudesse ver o que acontece nesse momento da oração, é um banho de luz. Um banho é uma revitalização. E nós temos esse mar aqui. André Luiz fala no livro Entre a Terra e o Céu, psicografia de Chico, tem uma cena que descreve os espíritos encarnados, pessoas encarnadas, no momento do sono, sendo conduzidas nos braços pelos espíritos benfeitores para a beira da praia, para receberem tratamento fluídico, porque o mar tem um fluido chamado plâncton, que é extremamente vitalizador, revitalizador, terapêutico. Inclusive as pessoas que vão lá no Peixotinho, em processos depressivos, que moram aqui na praia, eu digo, vá caminhar bem cedinho e leve alguém com você não se jogar dentro do mar. Porque quem está assim meio depressivo também tem essas ideias, né? Não vá só não, leve alguém. Mas pise na areia, olhe o mar, respire o fluido para se vitalizar. Então, o padrão mental, as ideias desajustadas, ciúme, ódio, rancor, sensualismo. Essa questão do sensualismo é uma grande luta nossa. Como é complicado a gente superar isso. Então, o sensualismo é uma irradiação perversa, que cria conexões perversas também. Não é a sexualidade. Sexualidade é outra coisa. Compreende? Existem pessoas atormentadas sexualmente. Verdadeiro tormento, gente. Elas estão sempre excitadas, porque elas têm um transtorno nessa área e elas então estão vinculadas, elas irradiam esse padrão, então entidades espirituais também nessa condição se vinculam a ela e elas estão sempre assim, numa excitação e tem sempre que procurar parceiros. É um sofrimento. É um transtorno psiquiátrico. Tem um CID. Então isso gera desarticulação, gera depressão. Sexualidade, quando ela é bem vivida, ela plenifica. Divaldo disse, agora, há pouco tempo, há 2 semanas aqui, mais ou menos 15 dias, num encontro fraterno com ele, aqui no Recife, que falando sobre sexualidade, ele disse que a relação sexual entre 2 pessoas que se amam é um passe. Ela é tão pleno que é um passe. Um plenifica o outro. Porque um está se doando para o outro. E isso é planificador. Mas quando você foca a sexualidade no sensualismo, você desvirtua a força. Não tem o lado negro da força? É isso mesmo. Não tem o lado bom da força e o lado negro da força. A sexualidade é uma força. É uma potência. Nós temos que equilibrar a potência. Então ela diz que as ondas mentais proporcionam, essas ondas mentais mórbidas, proporciona desgaste da nossa energia e da energia vitalizadora, e os mecanismos degenerativos apressam o surgimento de males, como Parkinson, Alzheimer e de outros transtornos mentais. Um homem, por exemplo, que viveu muito focado na sexualidade dele e não aprendeu a cultivar a afetividade de forma mais ampla, nós devemos ser monogâmicos. Nós devemos fugir da promiscuidade.
A monogamia é uma proposta de cuidado e de evolução. Você escolhe alguém para amar, a pessoa também te escolhe. E você vai viver essa plenitude de cuidar, você vai aprender a amar. E é um processo existencial. A não ser que você tenha encontrado alguém que você já fez um construto afetivo muito bem assentado em outras reencarnações, o que é raro. A maioria das ligações hoje, você está por construir esse laço forte. Então, se você se educa, se organiza para trabalhar esse laço, você avança espiritualmente demais. Ah, Nani, mas vem esses pensamentos. É claro que tem que vir. Vem para que a gente eduque, para que a gente canalize, para que a gente vá sublimando, transformando. Lembro de um general, eu sempre conto essa história, que morava num prédio, Jorge, que eu morava. E ele morava com sua esposa, ele tinha 107 anos. Durinho, todo. A esposa dele, eu disse, quantos anos a senhora tem, dona Maria? 87. Aí, na mesma conversa, ela falava da irmã dela, caçula. Sua irmã morreu quantos anos? 87. Quer dizer, ela já tinha quase 100 também, né? Mas ela parou no 87, o que é perfeitamente normal. A pessoa dizer que é mais nova. E ela ficou mais debilitada que ele. Ela ficou mais caidinha que ele. Ele estava indo para o médico, no hospital lá do Exército. E eu encontrei com ele no elevador. O senhor está indo para onde? Eu estou indo para o médico, minha filha. Mas já deixei o pão da Maria assado, o de manhã e o de noite. Imagina esse pão de noite, como vai chegar de noite, né? Mas não é lindo isso? É o cuidado para que ela não fosse para a beira do fogo, para que ela não se queimasse. Isso é amor. E se você viveu a sua vida nessa terra e não aprendeu a amar ninguém assim, nem um gatinho, você está mal. Não precisa construir esses suportes afetivos. Então, a criatura, quando ela vive a vida de forma promíscua nessa área, eu tenho reparado isso. Muitos homens desenvolvem um câncer na próstata pesado. E é um processo de aprendizagem interessante. Porque ele viveu a vida estruturado no falo dele. E esse vai parar de funcionar de vez. E aí ele vai ter que buscar outras energias. Eu já tive a oportunidade de conversar com vários no atendimento fraterno, deprimidos por causa disso. Porque não tinha outro sentido de vida. O sentido era esse. Não tem mais, agora como é que vai se estruturar? Não pode a criatura se estruturar nisso. É grande demais. Porque no processo de envelhecer há perdas, mas há ganhos. Há muitos ganhos, não é? Há um poema maravilhoso de Fernando Pessoa, um dos seus heterônimos, que é Alberto Caeiro, que é o que eu mais gosto, que diz assim, não é Alberto Caeiro, é Ricardo Reis, que diz assim, quando Lídia vier o nosso outono, com o inverno que é nele, reservemos um pensamento não para a primavera que é de outrem, nem para o estio, o verão da vida, né? De que somos mortos, mas para o que fica do que passa, o amarelo atual que as folhas vivem e as terras diferentes. Quer dizer, Lídia, não vamos ficar pensando que a juventude passou, o outono chegou. Não vamos pensar mais no estio de que somos mortos. O verão passou da nossa vida, que é essa fase que eu estou agora. Jorge está.
Jorge um pouquinho mais que eu. Mas para o que fica do que passa, porque tudo passa, é impermanente. Eu tenho que construir um patrimônio espiritual, um patrimônio de afetos. As terras diferentes são esses sentimentos sublimes que o Espírito conquistou depois de tantos decênios aqui na Terra, em que ele pode parar e ficar sozinho com ele mesmo, pleno, feliz, sem ter essas ansiedades, sem ter essas peias, essas amarras. Isso é plenitude, é sentido existencial. Então nós precisamos nos conduzir para esse sentido. Porque nada do que aqui estivermos amealhando de patrimônio, nós levaremos. Nem você já viu defunto de óculos? Nem no caixão você bota o óculos. O óculos é uma coisa super pessoal, né? Mas você não bota, porque não existe, você não vai levar nada. Você chega desnudo. Não tem sentido. Então, é preciso desenvolver no Código da Vida uma educação dos sentimentos. A palavra educação, ela vem do latim educere, quer dizer tirar de dentro. Gostasse, não foi? Tirar de dentro o quê? O que existe dentro de você. Porque se as leis de Deus estão na consciência, quando você passa pelas experiências da vida, você vive processo educativo. Experiências que vão te ajudar a tirar de dentro o que já existe dentro de você. Aprender, é tomar para si. Você toma algo para fazer uma construção. Mas educar-se é fazer emergir, é pensar de você. Por isso que Sócrates, na sua maiêutica, ele andava com os seus discípulos fazendo a eironeia, que era a pergunta. Como é que você vai resolver isso? Ele fingia que não sabia, então ele perguntava para que o seu discípulo, seu aluno, encontrasse a resposta dentro dele, porque todas as respostas estão dentro de nós. Nós somos filhos de Deus. Então Joana diz, eis porque os sentimentos doentios, quais? A mágoa, o ódio, o rancor, a sensualidade, o erotismo, o ciúme, a inveja, né? A vingança, as condutas alienantes culminam em enfermidades de etiologia muito complexa e de terapêutica de difícil eficácia. É difícil tratar porque são sentimentos, não são emoções. O sentimento é uma escolha racional do espírito. Ele quer ser ciumento. Ele cultiva aquilo ali. Então ele vai ter que passar por um processo para construir outros sentimentos. O sentimento gera karma. Por que o sentimento gera karma? Porque o sentimento é escolhido pela pessoa. A pessoa escolhe aquilo ali. Cultivar. Ah, não, mas o ciúme me tomou. O ciúme é uma emoção. Não. O ciúme é um sentimento. E que se você não cuidar, vira uma patologia gravíssima. Na base do ciúme está uma grande fragilidade emocional, uma mais-valia, quer dizer, uma autoestima bem fragilizada e, por que não dizer, uma consciência de culpa. Alguém que muito violou essa ética afetiva, que muito traiu, tem medo de ser traído. Porque sabe que desrespeitou. Porque quando você está equilibrado, você ama de forma saudável. Um homem ou uma mulher, afetivamente, por causa da conduta pregressa desequilibrada, traidora, adúltera, no passado, todos nós aqui, viu? A gente não era flor que se cheirasse, não. A gente ainda não é. Estamos começando a exalar alguns perfumes agora. Mas aquelas criaturas que de forma assim muito premente e reincidente cultivam esses padrões, as mulheres, por exemplo, elas podem desenvolver
uma autoestima muito baixa e ela desenvolve um problema no dedo podre. Tem 5 rapazes, qual é o pior? Ela escolhe. É uma patologia na ponta do dedo, do indicador. Pior que tem ali o traste, ela fala, eu quero esse. Tem nada a ver com ela. Não, porque é a minha alma gêmea, é coisa de vidas passadas. Sim, das tuas vidas passadas, tuas culpas passadas. Ele não tem nada a ver contigo nessa encarnação. Mas ele é o espelho da tua doença. Então são relacionamentos espelhos. E aí eu vou cuidar dele, eu vou ajudá-lo. Ele vai mudar porque eu vou ajudá-lo a mudar. Ninguém muda ninguém, criatura. Abre teu olho. E aí, como ela não tem coragem de mudar, de se esforçar, de ser uma pessoa, ela mesma melhor, ela tenta mudar o outro. O que ela tem que mudar nela. E ainda se justifica. Fulano é uma Marte na mão daquele fulano. Já viu? Aí ela senta junto de você e começa a contar tudo que ele faz. É horrível e ela é boa. O que homem péssimo, ele faz isso comigo. E ela, mulher, tem uma santa, como é que tu aguenta? Não, é pior que ele. Olha o que essa mulher suportou desse homem. Escolher na saúde. Escolher relações afetivas na saúde. Não para perpetuar a doença. Não para se justificar. E ainda sair de bonzinho e de boazinha. Porque não é assim. Porque você também não ama a pessoa. Você ama a doença da pessoa que te justifica como enfermeiro. Isso vem na minha mente agora. Mas não é assim, minha gente. Eu tenho umas amigas desse jeito, com problema de dedo. Esse problema se trata com psicoterapia, onde a criatura vai encontrar suas fragilidades, essa autoestima fragilizada, e ela vai fazer uma outra construção lentamente. Então é melhor ficar solteira enquanto o dedo estiver infeccioso. Assim. Então, isso porque permanecendo a causa degenerativa, ou seja, o conflito existencial, íncita, quer dizer, dentro da conduta mental, o bombardeio de energias destrutivas pode ser devastador. Então, na casa espírita, ninguém aqui diz, eu tenho certeza que aqui não se diz, como no Peixotinho não se diz também, que a casa espírita vai resolver o problema da pessoa. A pessoa precisa mudar a conduta mental. E a orientação que se dá é exatamente essa. Olha, venha para as palestras, leia os livros, faça prece, para que a pessoa vá modificando o seu tônus mental. É preciso modificar esse bombardeio de energias destrutivas que está dentro da pessoa. Então a pessoa precisa identificar o que é que existe dentro dela. Afinal de contas, o que vem me prejudicando nas minhas relações, não é? O que vem me prejudicando nas minhas relações é essa inveja, como Solange falou. Eu conversei com um espírito que ele se perdeu na última encarnação por causa da inveja. Ele tinha tanta inveja do seu amigo que ele cobiçava a esposa dele. Gente, ele empurrou o amigo dele no espinho dele. E ele disse para mim, eu não queria, eu não planejei, mas eu vi aquela situação e eu pensei, eu vou empurrar. O sentimento era a inveja. Ele tinha inveja da empresa, da esposa, dos filhos, da alegria. E aí vale, viu, um aspecto, prestar atenção, né? Proteger sua casa, orar. Proteger sua família, prestar atenção no seu entorno. Pois é. Então, mais adiante. Joana diz, já acabou, Jorge, eu peço licença para passar 5, que eu sei que eu tenho medo. Então, é indispensável que ocorra uma radical mudança íntima nos arcanos mentais do indivíduo. Então, a terapêutica espírita, ela vai fazer esse movimento ajudando a
a pessoa a modificar esses arcanos, essas ideias centrais. Então, à medida que você vai estudando, vai se analisando, vem para a casa espírita, ou qualquer outra religião que você se sinta bem, vai encontrando sua ideia central. Qual é esse ponto da sua mente que tem lhe aprisionado na roda da dor e do sofrimento? Essa é a missão da sua reencarnação. É trabalhar esse aspecto. Então, é muito revolucionário quando a gente descobre que a doutrina espírita, ela vem exatamente para nos levar a esse autoencontro, a fazer esse movimento de autoanálise e de autotransformação, a fim de ser revertida essa ocorrência, enquanto as ondas da afetividade a substituam. Então, é preciso modificar o sentimento e ir ensaiando essa modificação. Eu sou uma pessoa avarenta, eu tenho muita dificuldade. A avareza, você não tem noção o sofrimento que a avareza promove. As criaturas desencarnam fixadas em moedas. Eu já conversei com vários nesses mais de 10 anos em reunião de desobsessão. Está falando com o espírito, ele está vendo só os potes de moeda dele. Mais de um século preso nisso. A avareza. Os papéis, eu falei com o espírito. Meus papéis, que eram papéis que valiam cédulas de crédito, né? Títulos de crédito. Não, meus papéis, eu falei, tem nada escrito, tá vendo? Foi você que apagou o sofrimento. Não, meu irmão, já passou muito tempo. Você não precisa mais desses papéis. Mais de um século. Vê que sofrimento. Então, qual é a tua ideia central? É a avareza? É a cupidez? É a inveja? Às vezes são várias. Às vezes é um bloco todinho do carnaval, tudo representado. E não tem problema, não. Se reconhecer imperfeito. Quem não é? Quem não foi? Só quem não é Jesus. No livro dos Espíritos, o Senhor Kardec pergunta, quem é o ser mais perfeito que existe? E os Espíritos respondem, Jesus. Então, nós estamos imperfeitos. Então, analisar essa imperfeição, jogar luz nela, identificar os pontos de imperfeição e se compadecer. Como se compadecer? Entendendo que é o nosso momento e que nós vamos gradativamente iluminando. É o que Joana refere como sombra. Encontrar a sombra. Nós não podemos evoluir partidos, não. Eu vou arrancar isso de mim. Você não vai arrancar nada de você. Eu vou arrancar a inveja de mim. Eu vou arrancar o ódio de mim. Não. Você vai transmudar. Transmudar é iluminar. Você vai modificar, você vai trabalhar esse sentimento. Porque você precisa evoluir com isso tudo. Porque quando você chegar lá em cima, você vai olhar os seus irmãos, bichinho invejoso, um dia eu fui assim. Você vai lembrar que isso um dia esteve em você e que você lutou para se transformar. Você vai ser mais compassivo, mais amoroso, porque você passou por isso. Seu irmão ainda está tentando passar. Então, quando são elaborados pensamentos de ternura e de perdão, de compaixão, de caridade, irradiações saudáveis envolvem todo o ser, mantendo-o em clima de plenitude. Muitas vezes, os impositivos da evolução decorrentes da lei de causa e efeito registram no perispírito distúrbios na área da saúde. Mas o paciente, mesmo assim, mesmo doente, vivenciando uma doença que é consequência das suas ações antigas do passado, as marcas morais, lembra que eu expliquei? Essa pessoa pode preservar as equilibradas diretrizes mentais. E assim fazendo, consegue diminuir a carga aflitiva e auxilia com rapidez a própria recuperação, quando não se trate de expiações punitivas.
Expiações purgativas são aquelas expiações que não tem como reverter. Você maculou tanto o seu perispírito que o corpo físico ele vai drenar aquela mácula. Aí você pode ficar tetraplégico, você pode ficar cego, uma coisa assim, que você vai drenar. Então é uma expiação e meus irmãos, esses processos expiatórios são verdadeiras cirurgias espirituais. É como se fosse uma plástica. Aquilo que estava no perispírito é drenado para o corpo físico. A pessoa passa uma encarnação paraplégico, digamos, ele está reestruturando. O anencéfalo é um espírito que atirou na cabeça, que suicidou com um tiro na cabeça. Então ele maculou aqui, né? Ele precisa de 9 meses no ventre materno, aquele choque anímico. 9 meses, ele vai reestruturando. É como se fosse uma cicatrização. Daí porque não devemos admitir o aborto do anencéfalo. Isso é impressionante. Mas aquela mãe que está com esse bebê, ou ela foi responsável por ele ter feito isso em outra vida, ou ela o ama muito e disse: meu amor, eu vou na frente, eu me preparo, pode vir, eu vou suportar ter um filho nessa condição. Aí chega aqui: ai meu Deus, meu filho é anencéfalo, tira. Esquece, aí quando chega lá: ô meu filho, desculpa, eu fiquei chocada. É muito sofrimento. Essa questão do aborto tem que ser discutida. Porque não é direito feminino. Vamos sério. É direito feminino numa visão materialista. Você não tem esse direito. Porque ali está um irmão seu. Você está vinculado a ele. E os sofrimentos que a mulher suportaria enfrentando uma gravidez indesejada ou o que seja, não se comparam com o sofrimento do aborto. Os processos depressivos que vêm depois, a consciência de culpa, os vários transtornos. É matéria delicadíssima. A doutrina espírita não é contra nem julga ninguém que aborta. Aliás, a doutrina espírita não julga ninguém. Esclarece e tem a postura enfaticamente contra o aborto. Enfaticamente, porque não tem religião, nem ciência, nem filosofia que conheça mais sobre a vida pós-morte, sobre as vinculações que é a nossa doutrina. E eu, depois de mais de 10 anos trabalhando em reuniões de obsessão, já conversei com várias mulheres que abortaram, conversei com médicos aborteiros, enfermeiras aborteiros, espíritos abortados. Eu só se eu for doida para defender. Eu já vi o outro lado do sofrimento. Então, para terminar, eu já estou sendo disciplinada, a gente pode, no outro dia, abrir uma discussão, trazer esse tema, porque a gente tem que trabalhar esse tema com muito cuidado. Entendeu? Muitas vezes, os impositivos da evolução, decorrentes da lei de causa e efeito, resistem no perispírito distúrbios na área da saúde. Mas o paciente já li, né? Então, o recado da benfeitora Joana de Ângeles para terminar. Cuida com o empenho do hábito de pensar corretamente. Corrige os velhos costumes da censura e da reprimenda. Corrige o costume do pessimismo e da negatividade. Da prevenção, corrige, criatura, esse costume do preconceito. Do ressentimento, do ódio, do ressumar de lembranças mórbidas, ficar corroendo lembranças doloridas. Em que te comprases, a fim de experienciares os opimos frutos da alegria e do bem-estar. Exercita-se na fixação das paisagens mentais irisadas, quer dizer, plenas, pela beleza do amor, que deve sempre ser a meta a alcançar durante a existência corporal.
Esforça-te. Esforça-te pelo amadurecimento psicológico. Elege momentos para reflexão, para conscientização da responsabilidade do existir. Consciente, de forma que te enriqueças de tranquilidade emocional. Toda vez quando uma ideia negativa tiver gasto o pensamento, induzindo-te à ira ou ao rancor, substitua pela paciência, pela resignação, e conseguirás domar o instinto de revide. Sempre serás testado nas resistências emocionais, no grupo social em que te movimentas, no qual os conteúdos personalistas e egoístas predominam, com exagero e induzem a comportamentos agressivos. Concluo com esse finalzinho aqui. Se tiveres, porém, o cuidado de orar e de agir na misericórdia, esses espíritos infelizes que poderão te atormentar não encontrarão campo vibratório para interferir na tua conduta. Não conseguirão desestruturar-te. Joana, não é linda? Psicografia de Divaldo, na sessão mediúnica da noite 3 de novembro de 2014, Centro Espírita Caminho da Redenção. Benfeitora querida, com esta imagem, essa lembrança do teu rosto, vinculamos nosso pensamento também, não apenas a Jesus de Nazaré, mas a Francisco de Assis, para agradecer por tudo, agradecer essa oportunidade reencarnatória, a maravilha de adentrar numa casa espírita, poder estudar, poder conhecer, nos esclarecer. Mas te rogamos, Senhor Jesus, Francisco, Joana, rogamos, assiste-nos nessa trajetória, nesta jornada heróica. Fortalece-nos porque somos muito frágeis ainda. Derrama bênçãos sobre todos nós, a fim de que possamos seguir nosso caminho de forma equilibrada, ponderada. Abençoa-nos a todos, abençoa esta casa, fortalece a todos que aqui chegam, que são acolhidos, e aqueles que aqui trabalham. Assim seja.